Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Na primeira parte do estudo do capítulo 2, vimos que os homens são indesculpáveis quando julgam e condenam os outros, pois são todos pecadores. Então, se nós também erramos, não podemos ficar julgando e condenando a quem quer que seja, porque igualmente somos pecadores e estamos debaixo da condenação. Falamos que um dia todos comparecerão diante do tribunal de Deus para prestação de contas. E a pergunta é: como será este julgamento? Versos 12 e 13 de Romanos 2 respondem: todos que pecaram sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, com lei serão julgados. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo explica: quando, pois, os gentios que não têm lei, a lei dos judeus, procedem por natureza, por instinto, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravado no seu coração, testemunhando-lhes a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Aqui temos uma importante revelação. A lei que julgará os homens no dia final não é a lei dos judeus, a lei dada a Moisés, mas o Evangelho de Cristo, porque toda a lei aponta para Jesus Cristo. Observe João 3, 17 a 21, o que disse: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, se pecamos, estamos debaixo de condenação. E quem de nós não tem pecado? 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. No verso 10 desse texto de 1 João 1 diz: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Só Jesus nos livra da condenação e da morte. Romanos 8, 1. Terceira lição que encontramos em Romanos 2. Se erramos, precisamos nos corrigir. Versos 17 a 24, o apóstolo chama os judeus à consciência. Eles que confessam o temor de Deus e se orgulham de contar vantagens, de ter por sobrenome judeu, de repousar na lei, de gloriar-se em Deus, de conhecer a sua vontade, de aprovar as coisas excelentes, ser instruído na lei, de ser guias de cegos, ou seja, que não conhecem a lei, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, e de ser sábio e andar na verdade, tendo a lei como base de conduta. Tu, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Indaga Paulo. Quem ensina deve atentar para si mesmo, pois a sua autoridade não está na palavra em si, mas no procedimento.
Foi desta forma que Paulo alertou a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. Que pregas que não se deve furtar? Furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? São indagações de Paulo. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Nessas mesmas coisas, Jesus já tinha exortado os fariseus, chamando-os de hipócritas. Mateus 23. Será que a língua afiada dos mestres judeus era menos perigosa que a idolatria? Será que a ganância, a soberba, a arrogância deles era menos afronta a Deus do que a incredulidade e a imoralidade dos gentios e dos pagãos? Perceberam como esta questão de julgamento é coisa séria? Os judeus se gloriavam do seu legalismo, mas tropeçavam na própria lei. Legalismo não é se colocar debaixo da lei, mas apoiar-se em parte da lei, só naquilo que interessa, para justificar seus atos e condenar os outros. A lei deve ser cumprida com rigor, em sua totalidade e pureza. Quem observa a lei não é legalista, é obediente. Falar uma coisa, crer nela, ensiná-la aos outros, mas fazer o contrário é hipocrisia, é blasfemar de Deus, é envergonhar o seu nome, é dar motivos a outros para zombarem do Senhor. Espera-se de nós que sejamos coerentes com a nossa fé, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, como alertou Tiago na sua carta, capítulo 1, verso 22. Nos versos 25 a 29 de Romanos 2, o apóstolo descreve quem é o verdadeiro israelita. No judaísmo, a circuncisão é o símbolo de identificação e pertencimento ao povo de Israel. Como no cristianismo, o batismo é símbolo de quem nasceu de novo em Cristo. Pois bem, tanto a circuncisão para o judeu e o batismo para o cristão só tem valor quando se pratica a lei e a palavra de Deus. Se é transgressor, nem a circuncisão nem o batismo tem valor algum. Ele é igual ao ímpio e pecador. Se o gentio observa a lei, não será isto igual à circuncisão? Se o não crente observa a palavra, não será ele honrado? A prática vale mais que o símbolo. Assim, verdadeiro judeu é aquele que age de acordo com a lei, e não é apenas exteriormente. E verdadeira circuncisão, a que é do coração e não apenas da carne. Verdadeiro crente é aquele que nasceu de novo pela graça de Deus mediante a fé em Cristo e obedece à palavra, e não apenas aquele que diz ser crente e usa de gestos, de comportamentos e palavras com efeito religioso só para impressionar os outros. Como Jesus, Paulo também combateu a hipocrisia. Tanto o farisaísmo dos judeus que se gloriavam na carne e não eram praticantes da lei, como o farisaísmo dos crentes que não andavam de acordo com a palavra do Senhor. Nós também estamos sujeitos ao erro e ao pecado. E se erramos, precisamos nos corrigir. A palavra de Deus nos foi dada para este propósito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Quem obedece à palavra e se corrige, orna e agrada a Deus. Sua vida é mudada, transformada e aperfeiçoada na forma de pensar, falar e agir. Cumpre Mateus 5,48, que diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
A correção dos atos indica aprendizado e maturidade. Esta é a característica do verdadeiro crente em Jesus Cristo. Ele conhece a verdade, pratica a verdade e anda na verdade da palavra. Vimos no estudo de hoje que a exigência que Deus faz para os seus filhos é que sejam perfeitos. Não se trata de deixar de errar, mas de ter consciência da sua fragilidade, confiança em Deus e se corrigir. Isto é nobre e é coerente com a fé que professa. É a ação completa da santidade do Espírito na vida do crente. O erro é condenável e torna a pessoa indesculpável. Já a correção amadurece, torna o crente experiente, mais humilde e temente a Deus. E também tolerante e misericordioso com o próximo. E ainda, lhe dá o direito e autoridade para, com amor e em amor, ajudá-lo em suas fraquezas, em vez de exercer juízo sobre ele. Que Deus nos ajude a sermos perfeitos em toda a nossa conduta como cristãos.